Muitas mulheres da igreja são vítimas de violência doméstica. Por esse motivo, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender nos próximos minutos, algo que você poderá utilizar em algum momento. Saber como lidar com essa situação é essencial para interromper ou reduzir o sofrimento das vítimas e até salvar vidas. Muitas mulheres e crianças nas igrejas cristãs são vítimas de violência física, psicológica e sexual. Infelizmente, não são poucos os casos em que os agressores são pessoas que exercem algum cargo na igreja e por isso se passam por espirituais e servos de Deus na comunidade cristã. Eu assisti há poucos dias um vídeo em que a vítima conta como ela foi assediada quando era criança e a sua mãe sofreu violência física e psicológica por uma pessoa que era vista como espiritual e servo de Deus dentro da igreja. A vítima também relata que a mãe não recebeu apoio na igreja. A liderança se posicionou contra a vítima, a favor do criminoso, e orientou a não levar o caso para a polícia, para não trazer escândalo para a denominação religiosa. Absurdo, não é? Infelizmente, situações similares são mais comuns do que parece. Nesse vídeo eu farei um resumo da história, com detalhes suficientes apenas para discutirmos a problemática. E vou trazer várias orientações para as vítimas e para as pessoas que ocupam cargos de liderança nas igrejas. Se você se interessou por esse assunto, deixe seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que postarmos novos vídeos. Eu deixei na descrição o link do material que eu utilizo para estudo bíblico. São materiais que eu tenho, uso e recomendo. Se você quer ter boas fontes para o estudo da palavra e contribuir com o nosso canal, adquira os produtos através dos links da descrição. Uma senhora da igreja com 3 filhas ficou viúva. Essa senhora criava as filhas com dificuldade financeira. Um senhor solteiro entrou para a igreja. A liderança incentivou o relacionamento e em pouco tempo eles se casaram. Após o casamento, o marido apresentou comportamentos abusivos, com agressões psicológicas e físicas contra a mãe e assédio contra as enteadas. O homem abusador era participativo na igreja e começou a exercer cargos no grupo de louvor. Apesar dos diversos atos criminosos em casa, o criminoso se disfarçava muito bem como ovelha de Jesus na igreja. A mãe tentou levar o seu problema para a direção da igreja. A liderança não acreditou na vítima, pediu para ela orar e orientou a não denunciar o criminoso para não gerar escândalo para a igreja. Vejam, todas as igrejas cristãs estão sujeitas a ter episódios como esse. Não há exceção. Pode acontecer ou está acontecendo na minha igreja, na sua igreja. E nós, como corpo de Cristo, temos a obrigação de estar do lado da verdade e de apoiar a vítima. Em razão da participação ativa na comunidade cristã, a direção da igreja pode ver certos criminosos como espirituais e servos de Deus, e por esse motivo, em muitos casos, tendem a se posicionar a favor do abusador e contra as vítimas. Infelizmente, alguns tentam abafar o caso para evitar escândalos. Entretanto, não é legítimo tentar ocultar o caso e manter as vítimas sujeitas ao agressor sob a justificativa de preservar a imagem da igreja. Esse comportamento não é cristão, não tem amparo nas Escrituras. Jesus não faria isso, os apóstolos não fariam isso. A imagem da igreja não é mais importante que o sofrimento das vítimas. O primeiro conselho para as vítimas é: busque ajuda. Não é fácil, eu sei, mas se calar não vai resolver o problema. É importante pedir socorro para que a situação não se torne mais grave. Como estamos tratando do problema, no âmbito das igrejas cristãs protestantes, uma alternativa é procurar ajuda na igreja. Mas é preciso tomar cuidado. Infelizmente, uma parte das lideranças não tratam de forma adequada esse tipo de situação.
Se você acredita que não terá apoio e que a liderança vai se posicionar contra as vítimas e a favor do agressor, infelizmente, é melhor não procurar a igreja. Caso seja possível, busque apoio na sua família. Pais, irmãos, primos e tios podem dar apoio e orientação nesse momento difícil. Se você tem essa opção, não deixe de buscar ajuda com seus familiares. Se a mulher sente-se acolhida na igreja, na família ou com os amigos, estará muito mais fortalecida para vencer esse problema. Ligue para a Central de Atendimento à Mulher, número 180. Funciona 24 horas e recebe ligações de qualquer lugar do país. Eles vão te orientar e encaminhar a denúncia aos órgãos competentes. A ligação é gratuita de telefone fixo ou celular. Busque apoio com amigas, vizinhos ou procure apoio em postos de saúde, hospitais, ONGs, assistência social, conselho tutelar, entre outros. Lembre-se, você é vítima e não tem nenhuma responsabilidade pelas agressões que sofre, nem deve se sentir culpada. Registre imagens ou vídeos que comprovem o que aconteceu. Se houver lesões, é importante realizar o exame de corpo de delito. Em caso de violência sexual, a vítima tem direito à assistência na rede de saúde pública. Denuncie. O registro da ocorrência é um dos principais instrumentos de defesa, inclusive para que não se repitam as agressões contra você e seus filhos. Vá à delegacia de polícia mais próxima. A Lei Maria da Penha determina que o Estado tem que assegurar à mulher em situação de violência o acompanhamento de defensor público em todos os atos processuais. Nos casos em que a mulher depende financeiramente do agressor, ela pode solicitar ao juiz a inclusão no cadastro de programas assistenciais do governo. Por último, mas não menos importante, não abandone a fé. Não deixe que a decepção com pessoas que deveriam cuidar da sua vida espiritual e ajudar a te proteger seja a causa para se afastar do corpo de Cristo. Agora, alguns conselhos para a liderança das igrejas. Ofereça apoio. Acredite na vítima. Não tente fazer ela se sentir culpada pela agressão. Não faça perguntas inconvenientes como: mas o que você está fazendo para ele te bater? Tenha ciência de uma coisa: nada, eu disse nada, justifica um homem bater em uma mulher. Não se preocupe com coisas secundárias como a imagem da igreja. Como cidadão e como cristão, você tem o dever, eu disse dever, de estar do lado da verdade e oferecer apoio à vítima. Não pense que uma pessoa é incapaz de fazer coisas monstruosas porque canta, fala em línguas ou prega na igreja. Não seja ingênuo. Vamos pensar um pouco. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não impediu que ele tramasse a morte de Urias para ficar com a esposa dele. Não se esqueça da natureza depravada do ser humano. Oriente a vítima a fazer a denúncia. Violência doméstica é crime, mas a omissão frente ao sofrimento e a violação dos direitos das mulheres também é. Ligue para o 180 e busque informações e orientações com a Central de Atendimento à Mulher. A depender do caso, principalmente se houver risco de morte e abuso de crianças, mesmo sem o consentimento da vítima, leve o caso à polícia. A agressão precisa parar. Se omitir não é uma opção. Se houver algum policial na igreja ou que seja cristão, que você conhece e confia, converse com ele. Não permita que a preocupação com a imagem da igreja ou uma eventual amizade com o agressor esteja acima da verdade dos fatos e da justiça. É importante destacar que a liderança da igreja não deve bancar o herói e ir tirar satisfação com o agressor, colocando a sua vida e a de outros irmãos em risco. Você nunca deve fazer isso. Seu papel é fornecer oração, apoio emocional e, caso seja possível, apoio material e, principalmente, comunicar às autoridades. Existe um ditado popular no Brasil: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
Realmente esse ditado faz sentido quando a briga ou disputa se dá no campo das ideias, dentro dos limites do aceitável. Contudo, se nessa briga há agressão física, ameaça de morte ou abuso de crianças, você tem o dever de meter a colher. Em um vídeo, a delegada Luana diz que em muitos casos foi a colher que meteram na briga do casal que salvou a vida da vítima. Outro tema que precisa ser enfrentado no ambiente cristão é a questão do divórcio. Alguns líderes cristãos podem se posicionar contra o divórcio da vítima e dizer que a Bíblia ou a igreja são contra o divórcio. Isso é polêmico, mas eu preciso me posicionar. Se a irmã é vítima de agressões, se os seus filhos são vítimas de abusos, o ministério não pode se posicionar de forma contrária ao divórcio. Mulher nenhuma deve aceitar a violência doméstica ou o abuso dos filhos porque não tem o direito de se divorciar. Nesses casos, o ministério não pode colocar esse tipo de barreira. Essa palavra é para os pastores. Imagina se a sua filha se casa com um homem agressivo, que espanca sua filha, que abusa dos seus netos. O que você diria para ela? Você vai pedir para ela continuar casada? Porque no livro tal, capítulo tal e versículo tal diz que não pode se divorciar? É isso que você vai fazer? Eu duvido. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda com os nossos argumentos? Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Vamos fazer dos comentários desse vídeo um espaço para a troca de experiências e informações sobre esse importante tema. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e familiares.